A dona dessa mãozinha aqui, bota ali, faz favor. A mão a dona dessa mãozinha aqui, de 3 anos de idade, corta pra mim. Nós mostramos a criancinha tomando remédio, porque a mãe descobre, né, que a filha teria sido violentada dentro de uma creche de uma cidade linda e importante chamada Arujá, aqui na Grande São Paulo. Eu disse aqui ontem, temos que ir na prefeitura, temos que ir na polícia, temos que resgatar pelo menos, ajudar na punição do homem que trabalha na creche, foi apontado como causador dessa desgraça e foi afastado do serviço. Qual é, ou qual não é, a nossa surpresa? Sabe qual foi? Uma conselheira tutelar teria ido à casa da neném falar com a mãe, pedindo para ela retirar a denúncia, para esquecer a história. Ela pediu, dizendo que a denúncia não ia resolver nada. Como é que uma mulher pode se dar a esse direito? Segundo a mãe, foi uma mulher, uma conselheira tutelar. A função dela é cuidar da criança, é proteger a criança. E segundo a mãe, ela foi lá dizer o seguinte: não denuncia não, não fala mais nada pro Cidade Alerta não, esquece, não mexa com isso não. A prefeitura da cidade de Arujá devia colocar, confirmando a informação, uma placa. Desculpe pelo que a prefeitura é. Põe no Cidade. A mulher que você vê ao telefone é uma conselheira tutelar. Ela teria ido à casa da família da criança, vítima do suposto abuso, pedir para esquecer a denúncia. Quando viu nossa reportagem, ela correu. Só uma palavrinha? Não, você foi até a casa da mãe da criança? Os procedimentos necessários que tinham que ser tomados já foram tomados. Você foi até a casa da mãe da criança e pedir para ela esquecer o assunto, para ela não falar mais sobre a denúncia? Se você não parar, eu vou até a polícia e elas vão fazer você parar com essa reportagem. Por favor, não. Não. Dá licença. A senhora deve alguma coisa? Por isso que a senhora não... É, moça, eu devo. É? Você é a conselheira tutelar que foi na casa da criança pedir para a mãe tirar a denúncia? Você foi até a casa da mãe da criança pedir para ela tirar a denúncia e esquecer o caso? Prestou depoimento agora? Bom, a conselheira tutelar, ela não quis falar absolutamente nada sobre o assunto. Conta pra gente o que essa conselheira te disse. Então, ela veio até mim dizendo que ela veio porque teve muita repercussão o caso e que até que se prove realmente, não posso ficar comentando com familiar, com ninguém, que é minha filha. O que está acontecendo é que é para mim esperar o laudo sair. Ela reza a Deus que a minha filha esteja imaginando tudo o que está acontecendo, deve ser coisa da imaginação dela, que ela venha esquecer disso e que eu só espere o laudo chegar, que vai dar negativo, e que depois eu espere a alta do psicólogo. Ela veio, na verdade, para me corrigir, né? Ela me colocou medo, porque ela falou para mim não falar para ninguém. A mãe gravou toda a conversa. No áudio, a conselheira orienta. Telefone mais da escola. Essa é a questão. Telefone, se alguém chegar a perguntar, não é filha, que ninguém lembra de nada de 3 anos de idade. Então, se fosse professor, acompanhamento psicológico, e se realmente e não está tocando no assunto, ela não vai se lembrar. Esta gravação já está com a polícia. A mãe não tem só esse problema para lidar. O principal é descobrir quem teria abusado da filha. Um funcionário da creche já foi afastado, mas a prefeitura de Arujá não revelou o nome dele. Disse que é apenas o servente.
Nós estamos acompanhando a mãe e o bisavô da criança, eles já estão próximos agora da delegacia. Nós vamos acompanhar, a mãe vai ser ouvida e os dois querem explicações para saber da polícia quem é esse homem, quem é esse funcionário da creche que foi afastado e se ele é o homem suspeito de ter praticado o abuso. Nós vamos tentar também falar com o delegado que está investigando a suspeita para saber os detalhes dessa ocorrência. Vamos lá? Bom, a mãe e o bisavô neste momento estão deixando a delegacia. Eu vou falar agora com eles para saber como é que foi lá dentro. Descobriu alguma coisa, o nome desse funcionário que foi afastado, se ele realmente é o suspeito do abuso? Então, tem o nome dele, mas que nem foi passado para mim. É o único funcionário que estava na creche, vamos dizer assim, ele estava de folga. Ele já disse que estava de folga. Trouxe até o papel, folha de ponto, estava de folga e que ele não atende pelo apelido que minha filha disse que é o tio Boi. Ninguém atende por esse apelido lá e que o que está complicando o caso é isso. Só tem um homem, só tem um funcionário. E ele nega, todo mundo nega que seja ele, mas tem que chegar à conclusão, porque só tem um homem, tinha outros homens antes. Será que só ele foi afastado? Mas por que ele foi afastado? Então se ele não está devendo nada? O que você acha? Tá muito mal contada a história. Nós vamos começar agora com a secretária municipal aqui de Arujá, que é a dona Gorete Alencar. Dona Gorete, a senhora já afastou um funcionário da creche. Qual foi o motivo desse afastamento? Olha, toda vez que nós temos uma denúncia, qualquer caso que aconteça nas unidades escolares e na prefeitura, o primeiro procedimento é a gente afasta o funcionário para que a gente possa estudar e trabalhar melhor no processo. Olha, ele é um funcionário que ele trabalha há 10 anos já na creche, ele é um ajudante geral e ele é um bom funcionário. Conversei com o delegado, ele disse que neste momento prefere não gravar entrevista. Já foi instaurado o inquérito e ele aguarda a conclusão do laudo para saber se houve ou não o abuso. Um funcionário já foi ouvido aqui na delegacia e negou as acusações. Ele me disse mais, a diretora da creche está sendo aguardada também para prestar depoimento. Outras pessoas já foram ouvidas. Como se trata de uma criança de apenas 3 anos, ele quer que o caso siga em sigilo. Independente das investigações, quem sofre com tudo isso é a criança de apenas 3 anos. Ela ainda toma uma série de remédios que tem alterado até o comportamento da menina. Eu já estou notando a fisionomia dela através do remédio que já está mudando a fisionomia dela, os olhos delas, e a respeito desse remédio são muito fortes. É no avô que a mãe da criança encontra forças para enfrentar todo este processo. Aos 64 anos, ele está nervoso. Não se conforma com a suspeita de abuso e ainda que uma conselheira pediu para eles esquecerem o drama que toda a família vem passando. E a minha indignação também é como é que uma creche dessa funciona se não tem nenhuma fiscalização, nem tem câmera, não tem nada para eles provar realmente a inocência desses funcionários ou dessas funcionárias que houve esse erro aí, dizendo que a criança é coisa que ela inventou. Como é que uma criança de 3 anos vai ter uma inteligência de inventar coisas mentirosas? Mentirosas e mentirosas desse naipe. Imagina se a criança tem esse entendimento de contar da maneira que a nenenzinha contou. E uma conselheira tutelar, mas pedir para esquecer a denúncia, aí é o limite do limite, né, Peci? Você vê, Marcelo, criança, em princípio, não mente. Criança não mente. Ela pode ter fantasias, mas mentir não. Agora, o conselho tutelar. Tutela quer dizer tomar conta. A função do conselho é tomar conta da criança e não ir à casa da mãe pedir que ela esqueça o fato. E se for necessário, ainda diz que arruma um psicólogo depois. Então já está admitindo, em princípio, o que aconteceu, Marcelo. Perfeito, e mais que isso, que ficou bem claro, quem mandou a conselheira tutelar ir lá? Porque ela não foi pelas próprias pernas, não é? O prefeito Abel Larini, ele deveria se pronunciar da mesma maneira, né, que os políticos vêm pedir nosso voto a cada instante. Na hora do pepino, não adianta
colocar secretária, não adianta colocar a moça da creche, e ele tem que primeiro vir a público explicar quem foi que mandou a conselheira tutelar ir lá. Porque se a conselheira tutelar realmente foi lá e falou isso, e a mãe não teria por que mentir, é mais um para ser afastado. E quem a mandou também tem que ser afastado. Portanto, o prefeito de lá, de Arujá, se chama Abel Larini, que eu não o conheço, né? Ele deveria vir a público se explicar, porque o que tem em jogo, prefeito, é uma criança de 3 anos de idade, não é a sua administração, que eu não sei se é boa, se é ruim, se é de dar cambalhota, eu não de fazer comício a cada instante, eu não sei. Eu nem o conheço, prefeito. Mas acredito que a importância do seu cargo faça com que o senhor o respeite, o cargo, e respeite quem vota no senhor. E essa senhora, o senhor não sabe se votou no senhor. Mas, mais do que isso, prefeito, é o respeito com uma criança de 3 anos. É nessa hora que se faz a diferença entre a autoridade que se elege apenas para estar num cargo e aquela que se elege para representar a cidadania. Portanto, está aberto o espaço, prefeito Abel Larini, para que o senhor entre e fale. Uma criança de 3 anos, ela mentiu? Essa é a pergunta. Mas se ela mentiu, por que uma conselheira tutelar teria ido lá e ainda oferecido um psicólogo? Essas são atitudes, prefeito, que fazem a diferença entre aquele que ocupa um cargo e aquele que representa o cidadão. Portanto, prefeito Abel Larini, aqui o senhor está com as portas abertas para explicar direitinho o que o senhor imagina sobre tudo o que aconteceu com essa criança. E mais do que isso, se porventura, vamos dizer, numa hipótese, que aquele homem que foi afastado pela sua administração da creche acabe não tendo uma prova contundente contra ele, digamos. Mas nós temos uma criança tomando um coquetel de remédios. Não preciso lhe dizer para quê, prefeito. Mas, se esse homem, a polícia não encontrar uma forma de colocá-lo nesta cena da violência, há uma outra violência. Quem mandou? Quem mandou? E realmente, se foi isso, por que aquela conselheira tutelar foi entrar na casa da família numa hora de dor para pedir para que a família esquecesse a história? Aí, prefeito, é um problema maior ainda. E como todos os prefeitos têm suas ambições políticas, e repito, eu não o conheço, e portanto, e mais, eu não gosto de fazer juízo de valor sobre ninguém, porque isso não cabe a mim. Eu apenas estou convidando o senhor, prefeito de Arujá, para que o senhor se pronuncie. Até para dizer que o senhor também ficou, né, tão indignado quanto nós. O problema é não deixar a porta do gabinete fechada e ela só abrir quando é do interesse. Essa é a diferença, repito, prefeito, entre aquele que se elege para sentar numa cadeira e aquele que representa a cidadania. Espero eu em Deus, prefeito, que o senhor represente a cidadania, apesar de não conhecê-lo. O nosso Bruno Peruca tem mais. Não, vamos deixar o nosso Bruno Peruca. Tá aí o nosso Bruno Peruca? Nosso Bruno Peruca tem informações. Diga lá, Bruno.
Marcelo, muito boa noite. Com relação ao funcionário, ele continua afastado, já foi aberta uma sindicância para poder apurar o que realmente aconteceu. Já sobre a atitude dessa conselheira tutelar, a nossa produção entrou em contato durante toda a tarde com o Conselho Tutelar da cidade para poder pedir explicações sobre o que aconteceu. Ninguém atendeu a nossa equipe, ninguém quis se pronunciar sobre esse ocorrido. A conselheira, que tinha a função de proteger, de estar do lado da família, fez tudo ao contrário. Enquanto isso, a nossa equipe aguarda o pronunciamento do Conselho sobre o que está acontecendo.